Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, pessoal. Bem-vindos todos a mais um vídeo do canal Gabriel Ribeiro, otomista. E hoje é terça-feira, portanto, dia de terça radiológica. E hoje eu escolhi para falar de uma grandíssima santa, porque ela é uma das mulheres mais reconhecidas, mais aclamadas de todos os tempos. Um dos grandes exemplos de figuras femininas na história, uma grande santa e guerreira da Igreja Católica. Estou falando, é claro, da Santa Joana d'Arc, que é uma grande heroína francesa e que mudou para sempre a história da humanidade. Ela nasceu em uma família de camponeses na França em 1412, no final da Idade Média para o início da Idade Moderna. E sua família era extremamente católica, e ela desde muito criança foi criada fortemente na fé, e desde muito nova ela tinha uma chama de amor muito grande por Deus. Ela ia sempre à igreja, sempre que ela podia, estava sempre rezando, e também ela sentia em si uma vocação para dedicar sua vida unicamente a Cristo. Porém, ela não tinha ainda a pretensão de se dedicar unicamente a ele. Ela acreditava que, tal como todas as meninas da sua época, ela teria que se casar. Porém, ela tinha uma pequena vontade, sim, ainda estava ardente nela, de dedicar sua vida unicamente às coisas de Deus. Inclusive, tem um relato muito bom dessa época, que é do tio de Joana, porque o tio dela foi uma pessoa muito amigo dela, que conviveu muito com ela e viu bastante da sua personalidade, do seu caráter e da sua vocação. Em um relato de seu tio, ele disse o seguinte: Joana era parente minha por parte de minha esposa. Ela tinha um comportamento bom, era devota e paciente, ia com gosto à igreja, com gosto se confessava e, quando podia, dava esmola aos pobres. Com gosto trabalhava, fiava e cuidava dos animais. Isso aí é um grande relato do tio dela na época da juventude da mesma. Porém, a infância e a juventude de Joana foram muito difíceis, porque a França na época estava passando por grandes dificuldades por conta das invasões inglesas. E agora aqui um contexto histórico para a gente entender é que, na época, o rei da França teve um filho, só que esse filho não era um rei legítimo. Graças a isso, então, a rainha, a esposa desse rei, disse que o trono da França devia agora pertencer à Inglaterra, né? Porque os parentes do rei eram ingleses, então agora um inglês teria que ocupar o trono de rei da França. Graças a isso, então, esse rei, né, que ia ser o herdeiro, o que era o filho ilegítimo, que era o Delfim Carlos, ele foi expulso do trono e não conseguiu herdar o trono de rei da França. Graças a isso, então, a França começou a ser ocupada pela Inglaterra e muitas áreas também começaram a ser invadidas, porque muitas pessoas permaneceram fiéis ao então príncipe ilegítimo Delfim Carlos. E graças a isso, então, alguns soldados franceses combatiam as tropas inglesas e queriam os expulsar de lá. Graças a isso, então, a França na época estava passando por muitas dificuldades. E assim, era um medo constante das pessoas da época de terem as suas cidades, suas casas invadidas pelos ingleses. Só que a Joana, ela sempre se refugiava nesses seus medos e tal na igreja, e ela passava horas lá rezando, até que um dia tudo mudou em sua vida. Quando ela tinha 13 anos de idade, ela estava rezando na igreja local da sua cidade, só que ela estava lá sozinha. Então ela ouviu pela primeira vez vozes sobrenaturais. E ela não havia identificado direito o que era isso na primeira vez. Porém, com o tempo, ela foi cada vez ouvindo essas vozes mais e mais fortes. E de início eram vozes que aconselhavam ela de coisas do dia a dia dela, pecados a se evitar e também alguns conselhos. Porém, com o tempo, ela acabou tendo a revelação que essas vozes vinham de 3 santos: São Miguel Arcanjo, Santa Catarina de Alexandria e Santa Margarida. E esses santos, né, se identificaram. O primeiro deles foi São Miguel Arcanjo, que disse as seguintes palavras a ela: Joana, é necessário viver de outro modo e cumprir atos surpreendentes.
pois tu és aquela que o Rei do Céu escolheu para realizar a reparação do reino da França e para dar auxílio e proteção ao Delfim Carlos, expulso do seu domínio. Vestirás de homem e, tomando armas, serás chefe de guerra. Todos os assuntos serão regidos por teu conselho. Foi assim então que ela acabou descobrindo o plano que Deus tinha para ela. Ele queria que ela fosse a grande heroína da França. E aqui tá um outro contexto histórico que nós temos que entender. É que antes mesmo do Delfim Carlos ser expulso, né, como o príncipe ilegítimo, já estava ocorrendo uma profecia na França muito forte, muito conhecida, de que uma mulher iria ser a causa da queda da França. E uma outra mulher virgem iria ser responsável pelo reerguimento da França. E essa profecia era conhecida por todos os franceses. E assim que Joana, quando ela era ainda adolescente, acabou recebendo essa mensagem, ela acabou notando que essa tal mulher virgem seria ela. Graças a isso, então, a partir desse momento, ela fez um voto de virgindade perpétua para dedicar-se agora, finalmente, sua vida unicamente a Deus e cumprir a missão que o Rei do Universo predestinou a ela. Graças a isso, então, ela começou a partir daí querer se encontrar com o Delfim Carlos. Só que antes de se encontrar com ele, ela acabou revelando ao seu tio o que ela acabou descobrindo, e seu tio acreditou nela, porque ele realmente conhecia o caráter de Joana e a apoiou na sua ida até o Delfim Carlos. Ela então, depois de um tempo, finalmente conseguiu contactá-lo. Só que de início ele não queria falar com ela. Porém, a esposa de Delfim Carlos acabou se lembrando dessa tal profecia que eu falei, então ela acabou acreditando que essa tal mulher virgem provavelmente seria Joana. E então o rei, né, Delfim Carlos, mandou que algumas mulheres examinassem o corpo de Joana para ver se ela realmente era virgem. E após uma análise, viram que realmente era ela, e ele então começou a acreditar. Ainda estava duvidando um pouco, mas passou a acreditar. E uma outra coisa que convenceu o rei não foi só a profecia e o fato dele saber que ela era virgem. Também quando os dois conversaram pela primeira vez, Joana contou a ele várias coisas pessoais sobre ele, que eram impossíveis ela saber, coisas que nem mesmo a esposa dele sabia e que ela conhecia perfeitamente. A partir então desse momento, o rei teve absoluta certeza de que ela era uma mulher sim enviada por Deus e que ela era sim a mulher da profecia. Ela também teve contato com o capitão Robert, que era um homem, né, muito leal ao Delfim Carlos e que também era um grande chefe militar. A partir daí, então, Joana começou a receber instruções desse capitão Robert de táticas militares, virtudes militares, e passou, então, a treinar a partir daí. Graças a isso, então, depois de um longo treinamento, ela acabou partindo em sua primeira missão. Porém, antes dela realmente ir para as batalhas, ela mandou uma carta para o rei da França, que era o inglês, né, que estava dominando lá, mandou a carta para os ingleses e disse a eles para que eles se rendessem, né, porque ela pessoalmente não queria guerra, não queria ver morte nem sangue, então ela deu a chance a eles para eles se renderem. Só que os ingleses recusaram, e após a recusa, ela viu que não tinha chance, que eles teriam que ir para a guerra. Porém, antes de ir, ela mandou fazer uma flâmula com a imagem de Cristo e também com os nomes de Jesus e Maria, porque ela acabou recebendo uma mensagem de Deus de que se ela mantesse essa flâmula com ele, eles iriam vencer qualquer batalha. E assim aconteceu. Joana e seu exército partiu para a luta e então todas as batalhas, sem nenhuma exceção, todas as batalhas, que foram várias, eles ganharam. Era uma coisa inacreditável que acontecia, levando em conta de que Joana era uma mulher que não havia treinado por tanto tempo assim, tal como os outros soldados que eram já profissionais, já eram especialistas em guerra. Joana vencia todos eles e era uma coisa sobrenatural que acontecia. Era realmente um milagre de Deus, porque não tinha como uma mulher que estava ainda despreparada para as guerras,
guerras, ganhar de todos os homens que ela enfrentava. Então o exército de Joana começou realmente a ser visto como invencível, e Joana passou a ser vista por todos como realmente uma mulher de Deus. E ela, apesar de ser uma grande guerreira militar, ela era uma pessoa extremamente piedosa, porque ela não gostava de maneira nenhuma de matar ninguém e nem de ferir ninguém. Ela fazia de tudo para que as batalhas tivessem a menor quantidade de mortes possíveis. Porém, ela também era uma mulher que queria, acima de tudo, ver a libertação do seu país. Graças a isso, então, quando os ingleses não se rendiam, ela nunca desistia e permanecia assim até o final. Assim, então, sendo, ela acabou expulsando definitivamente todos os exércitos da Inglaterra, e o último deles acabou se rendendo, porque viu que realmente não tinha como vencer o exército de Joana. A partir daí, então, o Delfim Carlos ele foi coroado como rei Carlos VII. Só que acabou acontecendo uma intriga, porque o rei Carlos VII não queria continuar as lutas, porque assim, os ingleses haviam se rendido, né, no geral. Porém, alguns deles, uma parcela ainda muito pequena, queria continuar na guerra, e graças a isso eles ainda estavam em algumas cidades. E o rei Carlos VII queria deixar isso passar, ele não queria mais batalha nenhuma, só que Joana queria realmente que mais nenhum inglês ficasse na França querendo guerra. Então, depois de muita insistência, o rei Carlos VII aceitou o pedido de Joana, e mais uma vez eles foram para as batalhas. E na última batalha da vida de Joana, antes dela ir para a guerra, ela acabou revelando a todos que ela seria morta, porque ela acabou recebendo essa mensagem de Deus, de que ela morreria e viraria uma santa mártire. E muitos não acreditaram nela, e os que acreditaram queriam impedir que ela fosse para a guerra, né, porque ela ia ser morta. Graças a isso, então, ela acabou não aceitando esses pedidos e realmente foi, mesmo sabendo que ela ia ser morta. E nessa última batalha, ela acabou protegendo seus companheiros de guerra, porque a Inglaterra se sobressaiu nessa última batalha e conseguiu expulsar o exército da França. Porém, quando os franceses estavam recuando, Joana estava defendendo esses homens que estavam recuando, e graças a isso, então, ela acabou ficando por último. E como eram muitos contra uma só, ela acabou sendo capturada. E graças a isso, então, os ingleses, vendo tudo que ela fez, vendo que ela sozinha conseguiu vencer vários homens, derrotar um exército inteiro, logo acusaram ela de bruxaria e pacto com o demônio. E um falso bispo na época, que era o bispo Pierre, acabou então condenando ela à morte de fogueira. E ela foi condenada à morte em 1431. E conta-se que antes dela morrer, né, antes dela ir para a fogueira, ela disse: ó meu Senhor Deus, não sei em qual estado de graça eu estou. Se eu estou na graça, faça com que eu permaneça como tal. Se eu não estou, faça com que eu fique. Então ela acabou sendo queimada viva. E enquanto ela morria, as suas últimas palavras foram: Jesus e Maria, Jesus e Maria. Foram suas últimas palavras. E ela acabou falecendo como uma grande heroína francesa, como uma grande santa mártire, que é até hoje homenageada no mundo inteiro. E ela morreu como uma grande heroína porque ela expulsou os ingleses definitivamente de seus territórios e retomou a monarquia francesa. Ela foi beatificada em 1909 e canonizada em 1920. Santa Joana d'Arc, rogai por nós. Amém.